Grandes realizações de lucro de players que compraram Bitcoin em 15, 16 mil dólares está acontecendo nesse momento. Enquanto isso, a gente vê que os novatos estão realizando prejuízo, principalmente Ether. E olha que Ether entregou uma alta de 30% em alguns dias. Hoje nós vamos analisar o mercado e eu vou te mostrar como que essas informações podem unir você para que você tome uma boa decisão. Porque afinal de contas, nós vamos ter boas oportunidades em meio ao caos do investidor de curto prazo. Gui Teles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, ontem eu comentei com vocês sobre um pullback, né? A gente deu uma boa esticada aí no mercado e é comum com que o mercado ele retraia. Isso significa que acabou a movimentação de alta, que acabou o ciclo? Não significa nada disso. Significa que a gente tem retrações. Se a gente tem retrações, a gente pode ter oportunidades de entrada e também a gente pode ter oportunidades de saída lá no topo, lá em cima, para que a gente consiga recomprar um pouco mais embaixo. Olha só, muitas pessoas vão falar para você, não venda, simplesmente segure, durante os próximos 5 anos você vai estar no lucro. Porque vender é loucura, que o negócio pode subir em linha reta e você pode ficar para trás. Deixa eu te contar um segredo. O mercado de investimentos ele não anda em linha reta porque existem vários grupos de investidores. Existem os scalpers, os day traders, os swing traders, os position traders e os investidores. Por exemplo, os scalpers, eles não querem saber se o mercado ele vai subir nas próximas semanas. Ele quer fazer uma operação micro ali em alguns minutos, por exemplo, porque ele tem milhões ou bilhões investido nessa operação. E para ele, uma simples movimentação já deu, all done, ele sai do mercado. Um day trader, ele vai fechar sua operação dentro do mesmo dia. E por conta da gente ter vários tipos de investidores, nós chamamos cada um de um profissional diferente, por exemplo, a gente sabe que o mercado ele se movimenta em ondas e não em linha reta. Não existe essa parada de alta infinita, não existe de você vai ficar fora. Olha só, você pode ficar fora da movimentação caso você não saiba analisar o mercado. Mas se você souber analisar, se você conseguir colocar essas ferramentas como Price Action, Análise On-Chain na sua frente, você consegue definir sim aonde são as regiões de topo e aonde são as regiões de fundo. Se a gente chegou em uma região com alto potencial de formação de topo, por exemplo, em Ether, a gente sabe que a gente vai citar nossas expectativas para um recuo. Esse recuo, ele vai nos dar uma oportunidade, por exemplo, de entrada. O que vai ditar para nós se a gente vai tomar uma decisão de proteção vai ser após a gente ter um respiro. Se a gente tiver um respiro e aí formar um topo mais baixo do que o anterior e aí a gente perder o fundo que a gente deixou para trás, aí a gente reverteu a tendência. Aí aqui a gente começa a trabalhar, por exemplo, com estratégias de proteção ou estratégias até mesmo da gente ficar fora do mercado durante um tempo porque a tendência está sendo revertida, mas nesse momento ela não está sendo revertida. Nesse momento tudo que nós temos é um pullback. Para mim, as zonas claras de entrada aí são entre 0,618 e 0,5 de Fibonacci, tá? Eu estou olhando para comprar Ether entre essa região. Para quem não sabe, eu invisto pesado nas últimas semanas em Ether, porque para mim acredito que esse começa a ser um bom momento. Algumas pessoas perguntam se eu sou patrocinado por Ether. Bom, se você voltar no meu canal no final de 2022, você vai ver que eu era patrocinado por Bitcoin. Então, se for assim, simplesmente é uma oportunidade que eu estou enxergando agora. Então, se eu estou enxergando essa oportunidade, eu transpasso isso daqui para você, eu transmito isso daqui para você, beleza? Porque, afinal de contas, essa análise aqui é um documentário do meu dia a dia, de como eu analiso o mercado e como que eu tomo as minhas decisões. E olha só, Ether ele já está próximo de 0,382 de Fibo, tá? 0,382 de Fibo vai ser uma região que ela pode também se mostrar como um interesse comprador. Ela ainda não se mostrou como um interesse comprador, a gente ainda não tocou dentro dessa região, mas entenda que essas três aqui são as três regiões mais chaves. Se a gente olhar para a análise on-chain, ontem comentei com vocês sobre essa linha dourada, a gente também já está próximo da linha dourada, ou seja, é uma região que os traders eles tendem a olhar para abrir posições, a olhar para fazer compras no mercado. Então, a gente só precisa ter uma confirmação dentro dessa região aqui, que vai se dar através de um candle de reversão ali, por exemplo, vai se dar num aumento de volume, RSI talvez batendo em uma sobrevenda aqui, não sei se a gente vai bater em uma sobrevenda, mas o fato é,
A gente não consegue prever o futuro. Eu não consigo saber qual que vai ser o preço que a gente vai ter o nosso candle de reversão. Eu não consigo saber em qual zona a gente vai bater e vai voltar. O que eu consigo saber? As zonas de potencial interesse comprador, e o que eu faço é que eu analiso o mercado todos os dias. Eu sou um analista, então eu estou na frente do gráfico o tempo inteiro, olhando e vendo se houve um interesse comprador ou não. Tendo esse interesse comprador, obviamente, eu vou entrar em operações. E a próxima vez que eu comprar Ether, eu vou abrir isso daqui para você no YouTube, para você ter ideia da quantidade de Ether que eu estarei comprando na próxima decisão. E não será pouco, beleza? Bom, entenderam isso, entendendo que a gente já está próximo de uma zona potencial, a gente também vai olhar ali as realizações de prejuízo, e a gente já está vendo um grande aumento nas realizações de prejuízo em Ether. Isso daqui começa a ser sinais de que a gente está dentro de uma zona com alto potencial de formação de fundo. Se as pessoas estão realizando prejuízo, e a gente consegue ver a idade aqui, ó, das pessoas que estão realizando prejuízo, as pessoas que mais realizaram prejuízo, elas estão investidas em Ether entre um dia e uma semana ali. A maioria investiu em Ether nas últimas 24 horas, ou seja, investidor puramente novato que não tem estômago nenhum. O cara comprou Ether ontem acreditando que chegou em um fundo ali e hoje ele já está realizando prejuízo, por exemplo. Obviamente, esses players não sabem o que eles estão fazendo. Esses movimentos de alta realização de prejuízo aqui, quando a gente tiver grandes picos assim, se chamam movimentos de capitulação no curto prazo. Esses movimentos de capitulação, a gente sabe que são formações de fundo, porque a gente tirou os novatos do jogo e só os players mais maduros eles vão ficar no jogo. Bom, Bitcoin, ele ainda está dentro da sua zona ali, ele não recuou nadinha, né? A gente ainda está dentro dos 90 mil dólares, mas aqui está sendo uma região com interesse de venda, interesse de distribuição. Como que eu sei que aqui tem interesse de distribuição? Simples, análise on-chain e eu vou te mostrar isso. Inclusive, eu vou te mostrar quem são os players que estão vendendo. E aí você tire por definição se as pessoas que estão vendendo agora, elas são amadoras, se elas são burras, se elas são loucas, ou se elas são pessoas que sabem fazer dinheiro, beleza? Mas quando a gente olha aqui, ó, dentro do Price Action, a gente já consegue ver no Price Action sinais de formação de topo. Quais são esses sinais? Bom, o primeiro ponto é que a gente chegou com o RSI em sobrecompra. A gente já esfriou aqui o RSI, agora ele está em um patamar mais legal, mas aqui a gente estava com o RSI em sobrecompra. Quando a gente olha para a história que os candles estão nos contando, a gente tem grandes barras vermelhas acontecendo, por exemplo, dentro dessa região, com aumentos de volume. Veja que essas duas aqui, ó, a gente tinha um volume acima da média, que é acima dessa média laranja aqui, só que não era tão relevante assim. O mercado continua subindo até que a gente tem essa grande barra aqui, que é uma barra chamada de exaustão. A gente tem a barra de exaustão e em seguida as barras vermelhas, elas começam a vir com grande volume na ponta vendedora. Esse grande volume na ponta vendedora nos mostra uma distribuição, uma possível distribuição dentro do Price Action. E obviamente a gente vai confirmar isso olhando para a análise on-chain, para entender o que está acontecendo. Por exemplo, quando a gente vai dentro da análise on-chain, a gente sabe que o momento dos traders, por exemplo, ele estava em zona de realização de lucro. E eles estão realizando. Quando o momento dos traders está caindo e o preço está lateral ou subindo, a gente sabe que está tendo realização dos traders. E quando a gente olha, por exemplo, ali para as entidades que estão realizando nesse momento, olha só, a gente deixou uma grande distribuição aqui, ó, entre os 87 e 88 mil dólares do Bitcoin. A gente está falando que aproximadamente 400 mil Bitcoins foram vendidos dentro dessa região. A gente vai voltar aqui, ó, no dia 1º desse mês, 1º de novembro de 2024. Quando a gente estava em dia 1º de novembro, o preço do Bitcoin era 68 mil dólares, ali por volta dessa região. Se você olhar aqui, lá nos 15 mil dólares, a gente tinha 469 mil Bitcoins. O que isso aqui significa? Esses são os players que haviam comprado lá nos 15 mil dólares. Nos 15 mil dólares, a gente ainda tinha 469 mil Bitcoins, ou seja, tinha gente com muito dinheiro no bolso comprado lá nos 15 mil dólares. E quando a gente vê o Bitcoin subindo, por exemplo, e chegando na zona dos 90 mil dólares, adivinha o que esses players eles começam a fazer? Olha só,
469 mil bitcoins. Quando a gente vem para a data de hoje, lá nos 15 mil dólares, a gente já tem 360. Ou seja, 130 mil bitcoins foram vendidos dentro dessa região aqui, ó. Parte desses bitcoins que estão aqui, ó, 130 mil deles vieram de quem estava com custo em 15 mil dólares. Ou seja, quando a gente está vendo essa distribuição acontecendo aqui, quando a gente olha os grandes volumes vendedores dentro do price action, significa que quem está vendendo são pessoas maduras, pessoas que compraram nos 15 mil dólares e o mais importante, elas seguraram até aqui, até agora, até a gente chegar nos 90 mil dólares. Olha só, o mercado ele não anda em linha reta por conta disso. Isso significa que porque os players dos 15 mil dólares eles estão vendendo agora, isso significa que acabou o ciclo do Bitcoin? Não, não acabou o ciclo. Só significa que a gente chegou dentro de uma zona de interesse vendedor. Se a gente está dentro de uma zona de interesse vendedor, cara, só setar as nossas expectativas e saber que vai ter um pullback pela frente. Não dá para você ficar, por exemplo, 100% exposto ali acreditando que a alta vai ser infinita e não vai ter nenhum recuo, nada do tipo. Olha só, esse não é um jeito que um investidor profissional ele deve se comportar no mercado. Saiba que escolher uma lista com 10 bons ativos e holdar para os próximos 5 anos é coisa de amador, não é coisa de pessoa que está analisando o mercado, tomando decisões e tentando entregar uma performance para uma carteira. Simplesmente escolher uma lista de 10 bons ativos, cara, se eu der uma lista de 10 bons ativos pro meu filho, ele comprar, ele consegue holdar isso durante 5 anos, entende? Só que o jogo dos investimentos ele é diferente. Porque muitas pessoas vai falar para você, compre Bitcoin hoje, porque daqui 10 anos ele estará valendo mais. E aí você fica com aquela coisa na cabeça, beleza, eu vou comprar hoje, só vou realizar em 2034. Você sabe o que vai acontecer nos próximos 10 anos? Não, você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe se você vai no hospital, você não sabe se você vai ter uma oportunidade de comprar uma casa a um preço super descontado, você não sabe se você vai perder o emprego e vai precisar recorrer ao seu patrimônio em investimento. Você não sabe o que acontecerá durante os próximos 10 anos. Inclusive, você não sabe se um dia você vai ter um estresse emocional e isso vai fazer com que você liquide as suas posições. Então falar é fácil, compra hoje e segura para os próximos 10 anos. Só que a questão é que se você tiver uma dor de barriga no meio do caminho, você vai precisar realizar. E se você não estiver jogando um jogo de performance, que é comprar fundo, vender topo, sair em alguns momentos, se proteger, rotacionar o capital, muito provavelmente você vai fazer besteira ao longo do processo. Se você souber realizar, formar caixa para recomprar um pouco mais embaixo em alguns momentos, pode ter certeza que você vai vivenciar muito mais tranquilo essa sua vida de investidor. Bom, entendendo isso, entendendo que está tendo realização de lucro, quando a gente olha aí para as realizações de prejuízo no Bitcoin, ainda não há grandes realizações de prejuízo acontecendo nesse momento, tá? Por isso que eu ainda não enxergo que a gente já entregou um pullback, sem contar que quando a gente olha para o momento dos traders, a gente ainda nem chegou na linha preta, que é a média ali que nós temos, onde os traders entram no 0 a 0, ou na linha dourada, que é o momento que eles vão entrar com mais força. Além da gente ver essas vendas aí dos 15 mil dólares, nós estamos vendo o principal grupo de carteiras vendendo. Olha só, existem vários grupos de carteira, eu acompanho as carteiras de 10 a 100 bitcoins porque elas me mostraram o topo passado e elas me mostraram o fundo do ciclo passado também. Inclusive, elas foram um dos grandes fatores também para tomar decisões de proteção aqui no começo de 2024, porque a gente sabe que Bitcoin chegou a ter retrações ali de 73 mil dólares até 48 mil dólares. Essas carteiras elas voltaram a distribuir novamente. Essas carteiras são as carteiras mais maduras que a gente tem no jogo. São as carteiras de investidores que detêm Bitcoin desde os 15 mil dólares. E tudo que eu tô falando aqui com você não é sobre você vender e acreditar que o bear market ele iniciou. Como eu comecei essa análise te explicando, a tendência ela ainda não reverteu. Caso a tendência venha a reverter, a gente começa a cogitar, por exemplo, grandes quedas e estratégias de proteção, mas ainda não é o momento. Tudo que eu falei aqui para você é que um pullback te dará uma oportunidade de entrada. Se a gente está tendo players realizando, a gente sabe que o mercado vai entregar pullback. Se grandes players eles estão saindo, isso é uma pressão de venda. Faz com que a gente
entre com mais dinheiro nos pullbacks ou com que a gente forme caixa, por exemplo, para fazer novas entradas. Esse jogo, ele é simplesmente estratégico, entenda. Assistir um vídeo no YouTube e falar que a alta vai ser infinita, compra e holda, não é o jogo que eu quero que você jogue. Eu quero que você jogue um jogo mais profissional, eu quero que você venha aqui no meu canal e me acompanhe todos os dias, vendo a minha análise, entendendo através dos indicadores qual que é a minha estratégia e podendo replicar isso para sua estratégia. Olha só, por que eu falo tanto para você sobre, cara, a gente pode formar um caixa aqui dentro dessa região, porque a gente tem um potencial pullback aí? Simples. Se a gente olha, por exemplo, para a carteira rumo ao milhão ali, eu tive a oportunidade, por exemplo, ali de realizar lucros nesse momento que nós estamos vivenciando. Coloquei 4% de Ether há 3 dias para caixa. Olha só, foi vendido Ether em 3.248. Simplesmente 4% ali da posição. Por que eu vendi 4% de Ether em 3.248? Simples. Porque quando a gente volta lá no passado dentro da carteira rumo ao milhão, há 2 meses eu consegui comprar Bitcoin em 53.800. Olha esse candle aqui. Volta lá no gráfico e você vai ver aonde que é 53.800. A gente está falando que 53.800 é exatamente esse candle verde aqui, ó, que nós temos. 53.800. Ou seja, eu consegui comprar Bitcoin aqui porque eu tinha 6,5% em caixa, porque eu havia realizado posições e eu tinha 6% em caixa. Só por conta disso, eu consegui comprar Bitcoin em 53.800. Se depois a gente olha para outra decisão dentro da carteira rumo ao milhão ali, há 23 dias, por exemplo, eu tinha 20% em caixa. O que foi feito? Compras de Bitcoin em 66 mil dólares. Se a gente olha para o gráfico, a gente teve uma compra aqui em 53.800 e depois a gente teve outra compra em 66 mil dólares. Foi exatamente esse candle aqui de reversão também que nós tivemos. Por que eu consegui comprar essas posições aqui? Porque eu tinha 20% em caixa nesse momento, no momento que estava sendo entregue um pullback, ou seja, da mesma maneira como eu olho agora aonde a carteira estava bem exposta no mercado, eu começo a formar um pouco de caixa para que, se a gente tiver um pullback no mercado, eu tenha oportunidades de comprar mais barato. Olha só, eu não vou comprar mais barato porque o meu dinheiro é infinito, não, é porque eu realizo uma posição, porque essa posição vai para um caixa e lá na frente eu reentro novamente. Sim, realizei uma parte de Ether em 3.200. Hoje Ether está em 3 mil dólares, eu já posso reentrar em Ether? Já posso reentrar em Ether e com isso eu aumento a quantidade daquele ativo que eu tenho. Estratégias de realização, estratégia de formação de caixa, estratégia de proteção, elas são muito mais importantes do que somente estratégias de compra. Comprar todo mundo consegue, mas poucos conseguem vender, porque para você vender, você tem que ir contra o sentimento comum. O sentimento de hoje, eufórico, FOMO, Fear of Missing Out. Saiba que nesses sentimentos é bem difícil mesmo você realizar as suas vendas, beleza? Bom, se você quiser ter o meu auxílio, se você quiser ter essas decisões aqui de dentro da carteira rumo ao milhão, no primeiro link da descrição você consegue ter acesso à carteira rumo ao milhão. Se você clicar nesse primeiro link, você vai cair nessa página. Essa página eu te explico que é você simplesmente copiar e colar as minhas decisões. Ou seja, se eu falar que eu estou comprando Bitcoin em 53.800, eu vou publicar isso aqui para você, você vai lá e compra também. Caso você entre nessa página, você assista esse vídeo, mesmo assim você tenha dúvidas, aqui eu te explico o que é a plataforma e aqui tem provas de alunos que chegaram a lucrar já 70 mil reais. Se você tiver qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp aqui que você vai ser direcionado para o nosso atendimento e dentro do atendimento a gente vai sanar todas as suas dúvidas. Saiba que a carteira rumo ao milhão, ela não é uma carteira de curto prazo, é uma carteira que vem junto comigo e eu só compartilho as decisões dela com você. Aproveite enquanto você tem a oportunidade de entrar para dentro da carteira rumo ao milhão, principalmente no preço atual, porque nós iremos subir o preço nos próximos dias. A carteira rumo ao milhão conta com estratégias de proteção, estratégias de formação de caixa, entradas e saídas e não é uma carteira engessada, e sim uma carteira
dinâmica, aonde se eu acredito que a gente está formando topo, se eu vejo nos dados que a gente está formando topo, a gente faz pequenas realizações, a gente se protege. Se a gente reverte a tendência, a gente se protege, fica fora do jogo, deixa as coisas caírem e lá na frente a gente reentra novamente. Se você quiser ser um investidor que tenha uma carteira dinâmica, o que eu recomendo para você é a carteira Rumo ao Milhão, porque lá você vai copiar e colar todas as minhas decisões, sem que você tenha que analisar gráficos e muito menos saber sobre análise on-chain. Deixa que eu faço trabalho duro, você só copia e cola. Bom, eu lhe desejo um excelente final de semana e eu te vejo de volta aqui no canal na segunda-feira. Forte abraço, valeu!